Olá, alunos, como vocês estão? Mais uma semana que se inicia dos nossos estudos. Semana passada eu falei alguma coisa para vocês a respeito da idade dos metais, mas eu falei muito rápido. Então vamos dar uma recapitulada nessa aula com vocês, tá bom? Só pegar o laser aqui. Bom, a idade dos metais é a partir de mais ou menos 5.000 a.C. Mas na verdade a maioria dos arqueólogos datam por volta de 3.500 a 4.000 a.C. Então aí a data ela é meio contraditória, depende dos arqueólogos e dos pré-historiadores, tá? Então não é bem certeza. Bom, quando o homem ele descobriu os metais, ele começa então a substituir aquelas ferramentas de pedra em ferramentas de metais. Os primeiros metais que o homem descobre é o cobre, o bronze, e depois eles começam a fundir um com o outro e vai dando uma série de outros metais. Também ele vai descobrir o ouro, a prata, que são também metais. E por último, por volta de 1500 a.C., o ferro. O ferro ele foi uma inovação na questão dos metais, que ele é mais resistente. Então as ferramentas e as armas de guerra que eram feitas de ferro, elas eram mais resistentes. Uma espada, por exemplo, feita de cobre ou de bronze, ela poderia quebrar com maior facilidade. Já uma espada feita de ferro, ela era praticamente inquebrável, então ela resistia por mais tempo e era mais eficiente, Então nós temos aqui, tecnologia, não precisa copiar essa parte, tá, gente? Tecnologia, fundição. As comunidades sedentárias desenvolveram técnicas de fundição e manipulação dos metais. Então eles desenvolveram como fazer os fornos, qual a temperatura certa para separar o metal da pedra ou do minério, e depois transformar naquele metal líquido para depois dar a forma nele, trabalhar esse metal. Daí vai surgir o trabalho do ferreiro, vai ser uma espécie de artesão, e uma série de outras técnicas para ele trabalhar esses metais, sempre com um metal incandescente. A metalurgia do ferro possibilitou a produção de armas e ferramentas mais eficientes para a caça e a agricultura, como eu falei para vocês, era um metal bem mais resistente. A conquista de territórios. Além disso, os grupos humanos que dominavam a fundição de metais tiveram vantagem na disputa do território com melhores pastagens. Professora, por que teve mais vantagem? Porque eles tinham armas mais eficientes do que as armas de pedra. Então, nem todos os grupos humanos vão acompanhar a evolução, vamos dizer assim, no mesmo período. Então, vão ter grupos vivendo lá por volta de 3.000 a.C. que só sabia trabalhar com as pedras. E outros grupos que já estavam avançados, desenvolvendo seus metais, desenvolvendo toda outra tecnologia, avançando nas ferramentas e nas armas mais eficientes. Esses grupos que tinham mais conhecimento e que sabiam lidar com os metais, obviamente levavam vantagem, tinha, vamos dizer, mais poderio bélico. Seria mais ou menos hoje uma nação como Estados Unidos, com armas de destruição em massa, com uma potência enorme em termos militar, disputando com uma nação como a Argentina ou como Paraguai, que não teria a menor condição de disputar com os Estados Unidos, e porque não tem toda aquela tecnologia. Então é só para vocês entenderem, tá, gente? Falando que vai entrar ninguém em guerra, não. A escrita ela é fundamental para o desenvolvimento da civilização. Na verdade, quando surgiu a escrita, vamos ter assim o final do período da pré-história,
Não é que surgiu escrito, o homem falou, estou saindo da pré-história, estou entrando na Idade Antiga. Não, ele não tinha esse conceito, ele não tinha esse conhecimento. Tá? Então, o próprio pré-historiador que vai definir. Acabou, surgiu a escrita, o homem agora está mais evoluído, ele tem mais capacidade de se organizar, ele está vivendo mais em cidades, já existe definição de governo, então o homem deixou de estar vivendo na pré-história. Agora ele tem meios para registrar sua história, ele tem meio para registrar os seus feitos. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos de armas ponteiras feitas de metal, tá? Armas e ferramentas agrícolas também. Tá? Continuando. Aí ficou faltando também eu falar sobre isso daqui para vocês. Sobre o que é isso? Esses são os monumentos feitos pelos homens pré-históricos no período do Neolítico, entre 10.000 a 3.000 a.C. Tá? Esses monumentos eram feitos de pedra, fincados no chão. E aí nós temos 3 grupos desses monumentos, os chamados menires, os dolmens e os cronlex. Aqui embaixo que vocês estão vendo são os cronlex. Eu já vou explicar o que é cada um. Um menir é uma rocha fincada no chão, isolada, sozinha. Aqui, ó. Uma rocha fincada no chão, isolada, sozinha. Tá? Um dolmen são 2 ou 3 rochas fincadas no chão com uma laje em cima. Tá? E o cronlech, essas lajes eram lajes de pedras mesmo, tá, gente? Essas pedras chegavam a pesar 2 toneladas, tá? 2,5 toneladas. E o que é um cronlech? Um cronlech é um conjunto de menires e dolmens, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um menir, tá isolado sozinho. Aqui é um dolmen, ó. Outro dolmen, aqui um menir. Então o conjunto deles formava o chamado cronlech. Esse aqui é o mais famoso deles, é o cronlech de Stonehenge, tá? Que fica na Inglaterra. Foi feito pelo homem pré-histórico com qual objetivo, Sora? Provavelmente para rituais mágicos, né? Ou para observação astronômica. Na verdade, os pré-historiadores não têm bem certeza do que ali acontecia, mas acredita-se que era para rituais mágicos, talvez sacrifícios de animais ou até mesmo sacrifícios humanos na parte central do cronlech, ok? Qualquer dúvida, manda pergunta para mim, tá, gente? E aqui nós temos o que eu ia falar para vocês sobre o crescente fértil. O que é crescente fértil, Soro? Crescente fértil, na verdade, é uma área geográfica, tá? Que está compreendido entre 4 grandes rios, tá? Que é o rio Tigre, onde hoje é o Iraque, antigamente na Mesopotâmia. O rio Eufrates, Tigre e Eufrates, ficava na Mesopotâmia, tá? O rio Jordão, tá? Que é um rio menor, mas de igual importância, e o rio Nilo, no nordeste da África. O Jordão, o Tigre e o Eufrates ficam no Oriente Médio. Então o que acontece aqui? Esses rios anualmente sofrem uma cheia, então eles alagam a margem do rio e fertilizam o solo e torna então esse solo uma região fértil para a agricultura e formando assim uma forma de meia-lua, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Por isso é chamado essa área a área do crescente fértil, aonde surgiram importantes civilizações, a da Mesopotâmia, a do Egito, a dos fenícios e a dos hebreus. Ok, gente? Já sabem, qualquer dúvida, só me perguntar. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.